Ok, ok, Adilson, obrigado a você pelo convite, pela tua disponibilidade. E eu quero receber com muita alegria a todos vocês. É muito bom ver esse grupo tão numeroso, hoje com 30 pessoas, né, vivendo a nossa escola de vivência, que é uma alegria. Eu acho que vale a pena eu começar me apresentando, porque muita gente não vai me conhecer, né? E alguns já me conhecem. E eu não quero gastar muito tempo com isso, porque eu tenho bastante coisa para passar para vocês. Eu quero já me comprometer com o tempo, né? Aquilo que sobrar de conteúdo, a gente vai deixar para outra oportunidade, com certeza, mas a gente vai terminar essa nossa escola dentro do horário, com certeza. Gente, eu sou o Caco, né? E embora eu moro em Curitiba já há 20 anos, eu tenho uma conexão, a minha ligação diocesana é com Paranaguá. E foi lá que eu comecei a minha vida do movimento, né? Vivi muitos anos lá, só não nasci em Paranaguá, mas toda a minha vida eu saí de lá no ano 2000, né? Por conta do trabalho que o banco me transferiu, eu fui bancário, o banco me transferia de cidade para cidade, fui para até na Lapa, lá, a terra do Adilson. Então, e a minha história, hoje eu estou com quase 70 anos, faço em janeiro 70, mas eu comecei o TLC em 1972, eu tinha 17 anos. E faz muito tempo, eu acho que muitos de vocês não tinham nem nascido. E é muito bom a gente ver essa juventude agora assumindo, né? Eu fico muito feliz, pessoal, porque o TLC que eu fiz, que eu trabalhei muito, foi o TLC raiz, né? O TLC do Paderoso, do Manual Verdinho. A segunda, quando eu fiz TLC em abril, logo em seguida a Paderoso editou a segunda edição do Manual TLC, que é aquela capa verde, 1972. A Cirlei levantou a mão. Cirlei, fala aí, pode falar, fica à vontade. Não, não, desculpe, eu esqueci de baixar a minha última pergunta, perdão. Sem problema, sem problema. Aliás, todos vocês fiquem à vontade para levantar a mãozinha aí, fazer alguma intervenção. Isso aqui é um bate-papo, não é uma matraca, não é uma palestra, tá bom? Então, eu comecei meu TLC em 1972, com 17 anos. A minha família começou dentro do movimento. Eu conheci a minha esposa fazendo, eu trabalhando e ela fazendo, na época, o mini TLC, 73. E domingo passado, agora dia 8 de setembro, nós fizemos nossas bodas de Rupi, 45 anos de casado, né? Teve mais 5 anos de namoro e noivado. Então é uma história legal, assim, que eu não quero gastar muito tempo com isso, mas assim, tenho 3 filhos, né? Eu comecei o TLC dessa forma aí. E vamos pular, quero pular essa fase do TLC, porque a história é muito longa, muito grande. E eu tenho muita coisa para dizer para vocês. Vamos pular para a época da pandemia. Porque eu vivi muitas coisas ao longo desses 52 anos de vivência, de caminhada no TLC, mas eu não quero gastar tempo com isso. Aí começou a pandemia, 2020, não é? E foi lá, eu tenho problema de pulmonar, eu tenho bronquite, a minha esposa me proibia até de levar o lixo na lixeira do prédio, porque com certeza se eu tivesse adquirido a Covid, era atestado de óbito sem discussão. Então eu fiquei aqui dentro de casa, sentado no sofá, sem botar a cara na janela. E aí comecei a minha etapa, que eu vou dizer para vocês.
que aconteceu. Eu comecei a estudar, comecei a usar a internet. O que tinha para mim disponível para me relacionar com o mundo? É a internet. Era a internet. E aí, eu quero aqui já compartilhar alguma coisa, né, com vocês. Eu tinha a minha disponibilidade era a internet, e ali eu comecei o meu mergulho nesse assunto que eu tanto amo, que é a Bíblia Sagrada. Como disse lá a Doralice, né? A Doralice comentou lá que ela ama esse tema. Eu também amo Doralice. Amo demais. E nesse tempo, eu comecei há 4 anos atrás a estudar o que tinha disponível lá. Tinha várias. Hoje em dia você tem aí, você pode fazer até um doutorado pela internet, né? De tanta disponibilidade que tem de conteúdos. Eu quero dizer que a minha formação não é teologia, não é filosofia. A minha formação é toda voltada para a área de finanças. Fiz o MBA em gestão empresarial, né? Fiz uma especialização em finanças. Eu não tinha nada a ver com teologia, filosofia, mas eu amo, desde os meus 17 anos, eu amo este assunto. E eu hoje dedico pelo menos 2 horas por dia para estudar a Bíblia. E eu vou comentar com vocês uma coisa que vocês vão se surpreender, e vou explicar por quê, e vocês vão entender. O que tinha disponibilidade para mim, na época que comecei a fazer o curso pela internet, curso pago sobre a Bíblia, era de uma fonte não católica, tá? Então eu quero mostrar para vocês as opções que nós temos hoje, porque eu fui em algum momento censurado quando eu comentei que eu fazia um estudo bíblico com fontes não católicas. Eu fui censurado até por um padre. E eu respondi a ele, com toda a educação, aceitando a crítica, que o meu professor, ele tem um doutorado dado pela PUC Católica de São Paulo. Doutorado que ele fez. E depois, pessoal, eu tenho algumas convicções que eu não abro mão. Uma delas é o nosso catecismo, né? O nosso catecismo, ele é meu livro de cabeceira, de fonte. O outro que eu uso de cabeceira é o Concílio Vaticano II, especialmente a Constituição Dei Verbum, que fala exatamente sobre as Escrituras. Então eu tenho bastante segurança, bastante convicção qual é a minha igreja, qual é a minha religião, que é católica, apostólica, romana. Dela não abro mão, estou convicto. Eu tenho absoluta convicção de que ela é a verdadeira. Eu só coloco em dúvidas não é bem dúvida que é a palavra certa. Só coloco em discussão que eu não concordo com alguns pensamentos não católicos, aliás, alguns pensamentos católicos, que dizem que só a Igreja Católica é que salva. Eu não concordo, eu não compartilho desse pensamento. Deus, eu não posso me colocar no lugar de Deus e dizer quem vai ser salvo e quem não vai. Agora, que a minha religião é a verdadeira, eu não tenho a menor dúvida. Então, pessoal, as fontes que eu vou sugerir a vocês, católicas, são essas. Existe Alain Carrion, grande, não sei se ele é teólogo, mas ele tem um canal muito bom, eu escuto, sigo sempre, ouço os seus podcasts, as suas respostas, um cara muito bom de responder perguntas pela internet. Outro é esse cara aí, João Cláudio Rufino, está oferecendo agora um curso online para palestrantes, para oradores da palavra de Deus. Ele é muito bom. Acabei de ouvir a semana passada
dele sobre o capítulo 37 de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos. Maravilhoso. Esse cara, ele é professor, ele é teólogo, dá aula para seminaristas na PUC São Paulo, né? Tem um canal esse ali, sigo sempre as suas publicações. O outro é esse aqui, que é o professor Felipe Aquino, muito bom, excelente. Ele é historiador, não é teólogo, mas uma coisa que eu aprendi, adorei, às vezes revisito, é quando ele me fez entender sobre a Inquisição, né? Especialmente a Inquisição espanhola. Eu tinha muitas dúvidas, e ele me deu uma aula, né, na internet sobre a Inquisição. Para mim fechou. Então é um grande professor, um grande historiador, que vale a pena ser ouvido. O outro aqui é a figura do Altieri dos Santos. É uma figura um pouco exótica, mas é um excelente teólogo. Tem um canal excelente na internet, católico, que faz os seus conteúdos de uma forma muito didática, que eu também escuto sempre. Esse aqui, gente, vale a pena a gente falar um pouquinho dele. Esse é o professor Eduardo Faria. É um ex-pastor presbiteriano. A história de conversão deste ex-pastor para o catolicismo é maravilhosa. Escuto ele, ouço sempre, sigo o canal dele, porque ele tem uma eu vou comentar alguma coisa sobre ele, coisas que ele falou aqui nesse nosso encontro. E esse cara não é católico, mas é um cara que ele é maior, professor Luiz Saião, é a maior autoridade concedida no Brasil, quiçá do mundo, em hebraísmo. Ele é doutor em hebraico e grego, em línguas antigas. E ele foi o coordenador da tradução desta Bíblia que eu uso. Embora seja uma Bíblia não católica, está faltando aqueles 7 livros, vamos falar isso depois, mas ele foi o coordenador da tradução deste livro, que tem um conceito, umas maiores traduções do hebraico bíblico. E o meu professor é esse cara aqui, professor Rodrigo Silva. Ele tem mais de 3 milhões de seguidores na internet. E ele é arqueólogo. Eu vou explicar o que me levou a ouvir o que esse homem tinha para dizer. Ele não é católico, ele é adventista. E foi sobre ele que eu fui censurado por algumas pessoas católicas, mas eu não abro mão de aprender. Até rabino judeu, eu escuto, eu ouço, eu sigo, né? Porque já que eu preciso ter a minha cabeça aberta para ouvir, e eu aprendo tanto, até com ateus, eu consigo aprender e reforçar a minha fé católica. Então esse cidadão aí, ele é um arqueólogo, e eu cheguei até ele pela arqueologia, pessoal. Eu cheguei a ele pela arqueologia. Ele tem 2 doutorados, um em arqueologia e outro em teologia. Esse doutorado em teologia, ele fez na Universidade Católica, na PUC de São Paulo. Ele era o único não católico na turma. A tese, eu li a tese dele, né, o sumário, evidentemente, não concordo com ela, né, não concordo. A tese do doutorado dele foi sobre aquela frase que Jesus usou, deixa eu dar um acesso aqui para quem? Para a Graziele. Aquela frase que Jesus disse na cruz para o bom ladrão, né? Ainda hoje, em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A tese dele, doutorado, foi sobre este versículo. E eu não concordo. Como católico, eu não concordo, porque dentro da minha convicção, nosso catecismo
a orientação da nossa igreja é outro. Mas foi uma tese que foi aprovada pela PUC São Paulo. Então, assim, eu não quero gastar tempo com isso, mas eu cheguei nesse cara, pessoal, porque além do que, aqueles outros que eu citei lá atrás, não existiam há 4 anos atrás canal no YouTube, né? Nós temos outros católicos excelentes para serem ouvidos, como é o padre Paulo Ricardo, ele é bem ortodoxo, bem radical, né? O padre Zezinho, padre Mário Sartori, que está aqui no Paraná. Então, tem pessoas assim fantásticas. Às vezes, o meu caminhar até chegar a esse curso que ele lançou, o Rodrigo Silva lançou na internet, hoje tem mais de 30 mil alunos. Muita gente católica participa. E eu fui um dos 100 primeiros a comprar esse curso. E esse cara, o ano passado, eu vou contar essa história aqui para vocês, que vale a pena, como é que eu cheguei a me encontrar com esse tipo de conteúdo. Essas escadarias, eu sou apaixonado pela arqueologia, né? Eu sou apaixonado por arqueologia, por história. Essa foto aí é uma foto das escadarias do Templo de Jerusalém. Ela esse muro é o muro ocidental, é o que fica em frente ao Monte das Oliveiras. Aliás, o muro oriental, que é o lado do Oriente. E essas escadarias, elas são originais do tempo de Jesus. E aí o que aconteceu? Todo mundo, uma história que eu ouvi, e foi através dessa história que eu me aproximei dos conteúdos da arqueologia, e cheguei lá no Rodrigo Silva. O astronauta, todo mundo sabe, Neil Armstrong, foi o primeiro homem a pousar na Lua. Ele foi visitar Israel. E ele, lógico, foi uma cerimônia, né? Neil Armstrong fazendo turismo em Israel, aquele, né? Guias. E ele chegou nesta escadaria, que é ali a entrada do templo, a porta de Hulda, aquela porta dourada, que é a porta principal do templo, da esplanada do templo. Essa escadaria, ele sentou ali e perguntou para o guia qual é a possibilidade matemática, a probabilidade matemática de Jesus ter pisado aqui nessa escadaria. O guia respondeu 100%. 100%. E aí, eu me arrepio. Ele respondeu o seguinte: pois eu estou mais emocionado de pisar aqui do que ter pisado na Lua. Então, gente, eu costumo dizer o seguinte, que a arqueologia que me levou até o curso bíblico que eu faço até hoje, foi ela é apaixonante. Nós temos aqui, vou falar um pouco sobre isso ao decorrer do tempo, ela nos traz, a arqueologia não vem comprovar a nossa fé, ela vem, como se diz, reforçar os dados bíblicos, e eu vou falar sobre isso. E eu falo o seguinte, que eu nunca fui para Israel, é o meu sonho de consumo, um dia poder pisar lá. Jamais, eu sei que eu vou chorar o tempo todo, mas eu digo sempre o seguinte, que eu, sem pisar em Israel, eu conheço muito mais de Israel do que muito turista que já esteve lá. Porque eu fico navegando sobre essa história toda. E esse Rodrigo Silva, pessoal, ele o ano passado, ele criou um museu lá em São Paulo, Engenheiro Coelho, o Museu de Arqueologia Bíblica. É uma coisa assim, inexplicável. Tem mais de 3 mil peças, né? É o primeiro museu da América do Sul, talvez o único da América do Sul, né? E lá tem 3 mil peças. Eu estive lá visitando agora em janeiro, no início do ano.
E 90% das peças são originais. Tá? Então foi assim uma visita, eu tenho assim, dá para falar 15 horas sobre esse museu. E essa aqui, eu separei essa foto porque a entrada do saguão do museu, eu quero, pessoal, fazer um parênteses aqui. E já entrando no assunto da Bíblia. Este piso que está lá na entrada foi reconstruído, esse piso foi montado da seguinte forma. Você sabe que hoje o cartão postal de Israel é o Monte Moriá, a esplanada do templo, onde tem aquela cúpula dourada, que hoje é administrada pelos muçulmanos. E aquilo ali, todo esse Monte Moriá, foi onde Abraão foi quase sacrificar o seu filho Isaac. Foi nesse monte, né, que Davi comprou de Araúna, era a ilha de Araúna. E esse monte é administrado pelos muçulmanos. Então, o sonho de consumo de qualquer arqueólogo é escavar lá, porque se, por acaso, a Arca da Aliança ainda existir, estiver subterrânea, ela só pode estar embaixo desse Monte Moriá, que tem lá. Acontece que os muçulmanos fizeram uma reforma lá na esplanada do templo, e para fazer um salão subterrâneo ali embaixo da esplanada, embaixo daquela mesquita de Al-Aqsa, né? Dessa cúpula dourada que tem um salão embaixo, para as cerimônias deles. E fizeram isso clandestinamente, porque eles retiraram de lá centenas de caminhões de entulhos para fazer a obra ali embaixo. E esse entulho foi jogado no espaço ao lado da Universidade Hebraica, lá em Jerusalém. E um dos alunos, o maior dos arqueólogos que existe lá, autoridade em arqueologia, o professor Gabriel Barcay, ele olhou aquele entulho e falou para o professor, está acontecendo isso lá no Monte Moriá. E o professor esteve lá, e aquela frase que nós sabemos como ditado, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, o que eles fizeram? Se é proibido escavar lá no templo de Jerusalém, mas nós podemos peneirar esse entulho que está aqui jogado, porque esse entulho saiu do subterrâneo nesse monte. E criou-se um projeto chamado Sifting Project, que é projeto de peneiração. O professor Rodrigo Silva participou muitas vezes dessa peneiração. E nessa peneiração, desse entulho que saiu de lá do Monte Moriá, saíram peças, saíram muitas coisas, relíquias históricas de arqueologia, e muitos pedaços de mármores, pedaços quebrados, né? Porque foi tudo retirado com o trator. Eu subi no vídeo? Para mim tá ok, Caco. É? Não sei se para mais alguém subiu. Alguém disse que eu sumi no vídeo, mas não sei. Talvez travou um pouquinho a internet. Vamos dar um feedback aí. Para mim, ok. E aí o que acontece? O professor Gabriel Barcay começou a peneirar este entulho, e esses pedaços surgiram muitos pedaços de mármores coloridos. E chegou um professor de arqueologia que estava no projeto e disse: pessoal, vocês não perceberam? Isso aqui é um quebra-cabeça? Isso aqui é um mosaico? E eles reconstruíram, juntaram as peças e reconstruíram esse piso. Esse piso, pessoal, logicamente, é uma cópia autêntica dos originais que estão lá, mas é exatamente assim que era o piso do templo de Salomão. Era desse jeito. Então, este era o formato do piso do templo de Salomão. Olha que coisa maravilhosa, gente. Coisa maravilhosa. E aí, por isso que eu fiz eu comecei a fazer esse curso, né, fazendo curso de arqueologia bíblica, né, que eu amei,
aprendi muita coisa, e depois, com o mesmo curso, eu fiz um curso de introdução ao hebraico. Eu vou só explicar por que o hebraico, porque eu não penso falar em hebraico, mas é muito importante para mim eu conseguir atingir o máximo possível de originalidade no estudo bíblico. Aí eu comprei uma Bíblia hebraica, né? Eu aprendi alguma coisa, mas eu uso o hebraico, pessoal, apenas como pesquisa. E é muito legal, nós vamos abordar isso durante essa conversa. É muito legal a gente poder entender alguma coisa sobre o hebraico para se aproximar mais aos originais da Bíblia. Será que para entender a Bíblia é preciso falar hebraico? Absolutamente. Para isso nós temos os nossos professores, nossos teólogos, que eu já citei, são muito bons em hebraico e nos trazem essas informações para todos nós. Então aqui eu vou passar para outra tela, que é a minha... A Bíblia. Na verdade, eu quero fazer uma abordagem bíblica, pessoal, não sobre filosófica nem doutrinária, né? Porque isso nós fazemos diariamente, né? Lendo os evangelhos. Eu queria fazer uma abordagem histórica estrutural do livro, né? E depois pensar exemplos concretos da Bíblia para a gente poder entender o que está falando aqui. Mas então eu vou me limitar à abordagem mais estrutural e mais histórica, deixar um pouco de lado a doutrina. Você sabe que a Bíblia, ela tem 80% da Bíblia é costumes, é história, é tradição, expressões idiomáticas, são hábitos, 20% dela é doutrina. Então, quando a gente começa a aprender e a mergulhar na Bíblia sobre esse aspecto, né, da sua história, do seu conteúdo, aquela doutrina que se assenta sobre ela fica muito mais inteligível. Então, o que a gente pode dizer, pessoal? O que é a Bíblia? Como é que ela chegou até nós? Né? Como é que ela surgiu? É importante dizer, pessoal, que a Bíblia, antes de ser escrita, ela foi vivida. A Bíblia, ela foi escrita depois de toda a vivência que aquele povo que escreveu a Bíblia viveu. Né? Não existia alguém ali, o livro, escrita online. Não. Ela foi vivida por muito tempo, depois sentiu-se a necessidade de escrever tudo aquilo que ela contém. Então, sempre a Bíblia, antes de ser escrita, ela foi vivida. Como diz o próprio trecho do Evangelho. No princípio, São João disse isso. No princípio era o verbo, né? Ou a palavra, né? Como diz São João. O nome Bíblia, pessoal, né? Ela não está nas Escrituras. Você não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia a palavra Bíblia, né? Porque esse nome foi usado só lá no quarto século, no ano 354. E essa palavra Bíblia, ela deriva do nome Biblos. Esse nome Biblos é o nome de uma cidade portuária, né? Lá no norte da Israel, né? Líbano. E esse nome Biblos é uma cidade portuária que era a região dos fenícios, e que hoje é o Líbano, né? E devido ao grande comércio de papiro que existia nessa região, que até esse papiro era mandado para o Egito importava esse papiro, e esse nome Biblos passou a significar livro em grego. Então a palavra Bíblia, ela vem do grego, né? Biblos, que tem origem no nome da cidade onde o papiro era produzido, é uma planta, né? E o diminutivo de Biblos, que é biblion, é livrinho, né? E o plural de biblion é Bíblia. Então essa é a origem da palavra Bíblia que nós usamos hoje. Tem a ver com a planta.
Como é que é nosso catecismo, como é que o nosso catecismo, ele se refere à Bíblia? É muito importante isso, a gente dizer que o professor Eduardo Faria, aquele pastor presbiteriano, ele disse uma coisa fantástica. Ele falou: Jesus não nos deixou uma Bíblia, Jesus nos deixou uma igreja. E foi a igreja que nos deu a Bíblia. Foi a igreja que nos deu a Bíblia. E o que diz o catecismo católico lá, no artigo 109? Né? Ele fala assim: na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Né? No artigo 110, para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições de sua época, sua cultura, os gêneros literários, em uso naquele tempo, os modos então corretos de sentir, falar e narrar. Isso é o que está escrito no catecismo. E o artigo 120 diz: foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir quais escritos deveriam ser enumerados na lista do livro sagrado, denominada cânon, o cânon bíblico da Bíblia, que a gente ouve falar em muita falácia, né, dos não católicos, dizendo que foi a Igreja Católica que escolheu os livros, que foi o Papa, foi o Constantino, que no Concílio de Nicéia, que foi dos 325, que selecionou quais livros. Gente, isso é uma falácia enorme, né? Uma falácia enorme. Na verdade, a constituição do cânon bíblico levou mais de 300 anos. Mais de 300 anos. Eu acho que só depois de 300 anos, 380, é que fechou-se o cânon bíblico. Por isso aqueles 7 livros que não estão nas Bíblias protestantes são considerados deuterocanônicos, porque eles foram incluídos, esses 7 livros, não vou citá-los aí, depois desse primeiro cânon fechado em 380, depois de Cristo. Então, essa falácia de dizer que o Concílio de Nicéia foi decidido. Gente, o Concílio de Nicéia nem tratou nas atas do Concílio de Nicéia, não foi tratado nada sobre o cânon bíblico. Foi tratado de outro assunto, a gente não vai comentar isso aqui, porque não é o nosso foco. Mas é uma falácia isso. Então, a formação canônica dos livros, ela levou muita discussão. Não houve aquilo que alguns não católicos nos acusam, que sentou-se na mesa lá 10, 15 pessoas, vamos escolher, esse livro aqui vamos aceitar, esse vamos, esse não, esse não vamos recusar. Não foi assim, gente, foi uma discussão muito ampla, muito conflitante até, para se formar o cânon bíblico, quais são os livros que são aceitos. Nós temos três pilares da nossa fé católica. E a tradição, né? Tradição apostólica, a Sagrada Escritura, a Bíblia em si, e o magistério da igreja. Deixa eu voltar aqui a tela, que o meu Windows não é legítimo, então aparece esse lance de repente. Nós somos acusados pelos não católicos de que a gente tem que a tradição e o magistério não são considerados por eles, e que sola Escritura, aquelas 95 teses que Martinho Lutero grudou lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e uma delas era os 5 solas de Martinho Lutero. Um desses 5 solas era o sola Escritura. Então, nada que não tivesse na Escritura tinha valor doutrinário. Só o que tivesse na Escritura. Aí a grande questão é o seguinte, pessoal, a Escritura, ela veio séculos depois da tradição apostólica. Até o ano último livro escrito do Novo Testamento, no ano 70, mais ou menos. Como é que os cristãos que morreram
que morreram antes disso, eles viviam. Não tinha Bíblia naquele tempo. A Bíblia, nós vamos ver aqui a ordem cronológica da Bíblia, ela apareceu séculos depois. Como viviam aqueles cristãos antes do fechamento do cânon bíblico? Então, como é que sola a Escritura? Não existia. A Bíblia não caiu do céu, como os protestantes falam, parece que caiu do céu já com aquele livro com zíper. Imagina, isso é um absurdo. Então, como é que eles podem dizer que sola a Escritura? Por isso que nós temos esses três pilares. A tradição apostólica, que nos trouxe a Sagrada Escritura, aí veio a Bíblia e o magistério da igreja, que é o nosso magistério, que nos dá a interpretação correta da Bíblia. Porque, pessoal, hoje em dia, eu vi uma estatística esses tempos, existem mais de 10 mil doutrinas não católicas. Onde é que está a unidade? Né? Onde está a unidade dessas doutrinas? Né? Então, a nossa igreja, nós temos uma só, católica apostólica romana, e esse magistério da igreja aqui é que nos diz o que né, o Concílio Vaticano II, né, a Constituição Dei Verbo, nos dá a interpretação, porque a livre interpretação da Bíblia é câncer, é um câncer. Porque cada um vai ler a Bíblia e interpreta de seu jeito e abre uma portinha numa igreja. É assim que funciona. Como é que a Bíblia chegou até nós, pessoal? Olha aqui rapidinho. Em 1500, Moisés escreve o Pentateuco na região do Sinai. 200 anos antes de Cristo, foi feita surgiu a Septuaginta, que é aquela tradução grega a partir do original hebraico do Antigo Testamento. Né? A Bíblia foi escrita, nós vamos ver daqui a pouquinho, em 3 línguas. O Antigo Testamento em hebraico e algum trecho em aramaico e o Novo Testamento em grego. Então, em 200 antes de Cristo, né, foi feita a tradução, a Septuaginta, que foi do original hebraico para o grego. Jesus nasceu. Aqui alguém quer mais entrar? Vamos dar permissão. No ano 6, nascimento de Jesus, é um detalhe que depois a gente pode conversar uma outra hora. Jesus nasceu antes de Cristo, não se assustem, mas é verdade. Jesus nasceu antes de Cristo. Isso aí é uma discussão, a gente pode, inclusive pela análise da Bíblia, estudo bíblico, a gente pode chegar até mais ou menos um mês que não foi dezembro que ele nasceu. Mas essa é outra conversa. Aí no ano 31, crucificação de Jesus. Então, entre o ano 50 e o ano 95, que houve a escrita do Novo Testamento. Olha só quanto tempo depois que Cristo ressuscitou, que foi a escrita do Novo Testamento, o período que foi produzido o Novo Testamento. Já no ano 390 e 420, depois de Cristo, surgiu a Vulgata Latina, que foi a tradução, a pedido do Papa Damaso, né? Ele encomendou a São Jerônimo, e a partir do hebraico, do Antigo Testamento, e a partir do grego, do Novo Testamento, ele traduziu para o latim, a Bíblia. Isso foi nesse ano aqui. Lá em 1227, um professor, lá o Stephen Langton, dividiu a Bíblia em capítulos. Olha só, 1227 depois de Cristo. Em 1456, um pouco antes da descoberta do Brasil, foi que o alemão Johannes Gutenberg imprimiu o primeiro livro da história. E o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Só aqui que nós temos a Bíblia impressa como nós temos hoje. Até então era só pergaminhos, rolos. Vamos falar um pouquinho sobre isso rapidinho. Já em 1551, o Robert Stephanus, ele dividiu a Bíblia em versículos, e em 1947 houve a maior descoberta arqueológica de toda a história.
que são os pergaminhos do Mar Morto. Nós vamos falar sobre esse um pouquinho daqui a pouco, tá bom? Então, gente, a Bíblia é um livro que levou 1.600 anos para ser composta. O período de composição da Bíblia durou 1.600 anos. Ela contém 73 livros, né, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E uma estatística que eu descobri que a cada minuto 120 novas Bíblias são distribuídas no mundo. A Bíblia foi composta, não foi num lugar só, foi em 3 continentes. Continente na África, na Ásia e na Europa. Teve mais de 40 autores. E 3 idiomas. O aramaico, esse aramaico por alguns trechos do livro de Daniel, né, e mais algum outro lá, pequenos trechos, mas a maior parte em hebraico, e o grego do Novo Testamento. Tá, pessoal? Vamos avançando aqui. Aqui está, eu fiz 2 quadros. Esse quadro aqui é o quadro da nossa composição, da nossa Bíblia católica, e aqui a Bíblia do seu lado direito, a Bíblia como é composição judaica, né? Porque a Bíblia judaica não tem o Novo Testamento, vocês sabem, tem só o Antigo Testamento. E ela é composta com essa divisão aqui, né? Que é a lei, a Torá, que são os 5 primeiros livros, né? Depois tem os profetas e os escritos. Aqui estão os 4 livros, os 7 livros, que são deuterocanônicos e que não fazem parte da Bíblia não católica, né? E nem judaica, que é o Tobias, Judite, e mais aqui Macabeus 1 e 2, Sabedoria Eclesiástica. Eu só quero citar 2 informações curiosas da Bíblia hebraica, que é a primeira que a lei aqui, a Torá, é como se fosse o evangelho para o judeu, né? O judeu, ele encara a Torá como o principal escrito, né, da Bíblia dele, né? E esses 12 aqui, os profetas aqui, esses 12, então, na verdade, que os judeus reuniram os 12 profetas, esses 12 profetas menores, reuniram num livro só. E aqui um detalhe muito curioso, que tem na Bíblia judaica. Na Bíblia católica, o livro de Daniel é um livro profético, está no grupamento de profético. Na Bíblia judaica, ele não está, ele não figura na relação de livros proféticos, está em livros históricos. Sabe por quê? Porque o capítulo 9 de Daniel, né, ele dá dia, hora, mês e ano e local do nascimento do Messias. E o judeu não aceita Jesus como Messias. Se o judeu considerar o Daniel como profeta, ele tem que aceitar Jesus como Messias. Yeshua HaMashiach, como dizia em hebraico. Então, por isso que os judeus, eles consideram Daniel um livro histórico apenas. Porque as profecias de Daniel não se cumpriram. E quando você estuda Daniel, você vê que ali as 70 semanas de Daniel, capítulo 9, é impressionante como ele dá dia, mês, hora, ano, é impressionante, é uma coisa maluca. Uma outra informação, pessoal, que eu não esqueci de falar, é que esse curso que eu continuo fazendo, nós começamos há 4 anos, né, esse estudo bíblico, e já foram mais de 300 aulas. Né? E nós começamos agora a entrar no Novo Testamento. É uma coisa maluca, é uma coisa maravilhosa. Só no livro de Gênesis foram 25 aulas. Então eu sou absolutamente apaixonado pelo estudo bíblico. Adoro, amo demais. Então aqui eu vou passar para outra etapa aqui, vamos pular, tentar correr. E como é que a Bíblia foi escrita, pessoal? Como é que ela foi escrita? É uma coisa interessante, curiosa. Quais são
os sistemas de escrita que existiam naquela época. Hoje a gente sabe que a escrita começou com os fenícios, com a Suméria, sumerianos, né? E lá na Mesopotâmia que começou a invenção da escrita. Nós temos aqui um exemplo de escrita cuneiforme, que é o tipo de escrita que é usada na Mesopotâmia, lá na Babilônia, e do outro lado aqui a escrita hieroglífica, que era a escrita usada no Egito, pelos egípcios. Esses dois tipos de escrita eram as escritas que existiam naquela época. A origem da escrita cuneiforme, ela data de 3.500 anos antes de Cristo. E esse tipo de escrita eram escritas silábicas e pictográficas, ou seja, não eram alfabéticas. Então, se você quisesse falar sol, você desenhava um sol. Então, isso quer dizer escrita pictográfica, e era silábica. E como é que funciona a escrita silábica? Era mais ou menos, isso aqui é um exemplo tosco, pessoal, que eu vou te dar. Vamos imaginar que eu só existia esse tipo de escrita hoje, e eu quisesse dizer a palavra soldado. Eu desenhava um sol e um dado. Então, a questão de ser silábica significa exatamente isso, que ela não era uma escrita feita com alfabética. Ela tinha essa característica ideogrâmica e pictográfica, né, e silábica. E aí o que acontece? A gente pode estranhar, né, mas escrita pictográfica, isso aqui é uma ironia que eu fiz, pessoal, para dizer a vocês que depois de 4.000 anos, nós começamos a voltar a falar a mesma língua naquela época. Olha só o que nós usamos de escrita hoje. Não é pictográfica? Aqueles emojis que aparecem nos nossos e-mails, lá no WhatsApp, é a nossa linguagem hoje. Então, é uma ironia que eu faço, que após 4.000 anos, nós estamos voltando a falar essa linguagem pictográfica. Então, não é difícil entender como é que eles escreviam, como é que eles se comunicavam pela escrita naquela época dos sumerianos, né? O que acontece? Aí que vem a questão qual é a escrita que Moisés usou para escrever o Pentateuco, né? Porque os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá hebraica, o Pentateuco, Gênesis, Números, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, qual foi a escrita que foi escrita aí no 1.500 anos antes de Cristo? Que escrita Moisés usou para escrever esses livros? Nós sabemos hoje que esses livros, livro da Bíblia, Pentateuco, foi escrito na Península do Sinai, durante a caminhada do povo hebreu, da saída da escravidão do Egito, que levaram 40 anos para chegar em Canaã, e ficaram 40 anos no deserto, no Sinai. Eu acho assim que a providência de Deus ela é uma coisa impressionante. Eu falo sempre que Deus não interfere na história, mas Ele interage com ela. Então é fantástico a gente compreender essas curiosidades bíblicas, porque se Moisés tivesse escrito dessa forma, qualquer uma dessas formas, nós não teríamos a Bíblia antes de 1822. Moisés, e o curioso é que Moisés foi criado aonde? No Egito. Ele nasceu lá. Ele levou 40 anos no Egito, dentro da cultura egípcia. E a Bíblia fala, nos Atos dos Apóstolos, que ele era culto na linguagem, era culto. Então ele foi educado na cultura egípcia. Então era muito lógico eu entender que Moisés escreveu a Bíblia com a escrita hieroglífica, né? E a cuneiforme seria afastada porque Moisés não viveu na Mesopotâmia.
não viveu na Suméria. Mas não, Moisés, ele não escreveu por quê? Se ele tivesse escrito naquela escrita hieroglífica, nós só poderíamos entender o que está no Antigo Testamento em 1822, quando François Champollion decifrou essa pedra, que é a famosa Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta é um objeto que foi encontrado na cidade de Roseta, próximo a Alexandria, tá, no Egito, pelo exército de Napoleão. Pasmem, olha que curioso. O soldado de Napoleão que descobriu essa pedra, né, em 1799. E ela tem uma mensagem escrita em 3 línguas. Né? Aqui nós vemos as línguas que elas foram escritas, aqui em grego, mais em cima, aqui o demótico, e lá em cima o hieroglífica egípcia. Então, essa pedra de Roseta, quando foi descoberta em 1799, que François Champollion conseguiu decifrar o que estava ali escrito. Essa pedra contém um decreto que foi promulgado em nome do faraó Ptolomeu V. Então, gente, Moisés não utilizou nem a hieroglífica e nem a cuneiforme para escrever. Moisés utilizou a escrita paleo-hebraica. Esta foi a escrita que Moisés escreveu o Pentateuco e os 5 primeiros livros da Bíblia. Aqui está o exemplo das letras. E essa escrita paleo-hebraica já era uma escrita alfabética. Aqui estão as letras. Né? Aí em cima, a maior aqui é a paleo-hebraica. Embaixo já é a língua hebraica. Aqui dá para ver melhor. Aqui é o nome de Deus, né? E aqui embaixo está na escrita já hebraica, atual, né? Que é o Yud, o rei, Vav, rei, e nem o judeu pronuncia. E aqui está a forma que ela é escrita na paleo-hebraica. E era uma escrita silábica e uma escrita que Moisés escreveu a Bíblia, o Pentateuco. Aí eu tive a curiosidade de perguntar, eu vou até fechar essa tela aqui. Eu queria saber como é que surgiu essa escrita paleo-hebraica. Aí o que acontece? Eu fui perguntar para o meu professor. Nós tínhamos aulas ao vivo, né? A gente podia interagir com o professor. E eu vou deixar que ele mesmo responda para vocês, por 1 minuto, como é que a pergunta que eu fiz sobre essa questão, de onde surgiu essa escrita paleo-hebraica. Do Carlos Cunha. O professor poderia me esclarecer como surgiu a escrita proto-sinaítica usada por Moisés no Pentateuco? O Carlos Cunha, né? Caco Cunha. Caco, como surgiu a escrita proto-sinaítica que permitiu Moisés escrever o Pentateuco? Mistério. Nós não sabemos. Mesmo porque essa descoberta dos estudos sobre a história da escrita proto-sinaítica é recente. Embora Flinders Petrie já tinha encontrado uma esfinge nos anos 1920, 1930, que tinha uma escrita hieroglífica e uma escrita proto-sinaítica, mas a rigor, os primeiros estudos sobre essa escrita, até a recuperação do alfabeto que ela usava, é coisa de 15 anos para cá, 10 anos para cá. Se você pegar até alguns livros mais antigos do que isso, eles vão falar que a escrita alfabética foi com os fenícios, bem mais tarde, depois de 1200 a.C. Hoje a gente sabe que não é verdade. O proto-sinaítico já tinha essa escrita, que era alfabética, simplificada, e ela, ao que tudo indica, surgiu nas minas de cobre da Península do Sinai, tá certo? E também ali na região que a gente chama de Midian. Uma das hipóteses que alguns têm, e para mim, até que eu tenha outra explicação, é a que faz mais sentido, que trabalhadores braçais ali intentaram
criar um tipo de escrita que simplificasse a escrita hieroglífica dos egípcios, de um modo que pessoas mais provincianas pudessem se comunicar através de um sistema fonético muito mais complicado em sua origem, porque fazer todos aqueles desenhos egípcios era uma coisa muito complicada. Então, eles simplificaram aqueles desenhos, trocaram a forma silábica e ideogrâmica dos desenhos por sons A, E, Me, Ne, que formam as letras do alfabeto, e assim, nessa tentativa, acabaram criando uma nova forma de escrever, que foi a escrita alfabética, começando com o proto-sinaítico.